Tudo bem, meu aluno, boa tarde. Vamos continuar hoje nosso curso completo de Direito Administrativo. Desde já vamos trabalhar as formas de atuação da administração pública. Tudo bem? É importante desde já mostrar para você que a administração pública ela poderia se desconcentrar ou se descentralizar. Perceba que no fenômeno da desconcentração, você vai ter um centro deslocado. Desconcentrar é mudar o centro de lugar. Imagine que você tenha um prédio, né, um retângulo, onde você, para achar o centro, você traça as diagonais. Ao criar um andar a mais desse prédio, esse centro ficou deslocado porque a diagonal, o cruzamento das diagonais vai se dar em outro ponto, ou seja, o centro está mudando de lugar. Isso, olhando o código linguístico, seria um fenômeno da desconcentração. Tudo bem? É evidente que é um conceito matemático que eu estou trazendo para você, mas que fundamenta o nosso conceito jurídico de desconcentração. O outro fenômeno seria a descentralização, seria criar novos centros. Perceba desde já que na desconcentração, o que você tem é uma verticalização, ou seja, aquele prédio ele está aumentando de tamanho, ele está se desconcentrando, ele está verticalizando, tudo bem? Na descentralização, nós estamos criando prédios menores ao lado do prédio maior, que seria o primeiro prédio a ser formado. Então, dessa forma, nós teríamos o fenômeno da descentralização. Tudo bem? É importante que você acompanhe aqui na tela. Eu digo para você, praticamente toda a doutrina, quando trata do tema organização administrativa, aponta duas regras básicas para se organizar. Ele traz a desconcentração e a descentralização. É evidente que quando o tema é direito administrativo, nós temos que ir lá no pai, naquele que trouxe toda a fundamentação, todo o arcabouço jurídico para surgir novas legislações. Então vamos falar, nesse momento, da visão do grande mestre Eli Lopes Meireles. Eli Lopes Meireles, ele traz para você o conceito de desconcentração, que se mantém até hoje, e traz o conceito de descentralização, hoje muito combatido pelos autores mais modernos, e encabeçando essa fila aí nós temos José dos Santos Carvalho Filho. Mas quanto à desconcentração, que seria uma divisão interna de competência, onde o fenômeno da desconcentração se daria numa especialização interna, criação de órgãos, basicamente, seria o fenômeno da desconcentração. Perceba que quando eu falo de órgãos, evidente, você vai ter um estudo mais apurado sobre o tema órgão público, mas quando eu falo em órgão, seria como se a administração ela estivesse criando um novo braço para atuar, imaginando que a entidade seria a pessoa, ela cria um novo braço sem deixar de ser a pessoa responsável por todos os atos. Então é isso que é a desconcentração, é a criação de órgãos. O prédio aumentou de tamanho, surgiu mais um andar, o centro de gravidade do prédio foi alterado por subir mais um andar, desconcentrou, tudo bem? Mas desde já é importante remeter você à Lei 9784, meu aluno. É na Lei 9784 que você vai receber gratuitamente um conceito de órgão público, onde ele menciona que você tem órgão na administração direta e na administração indireta. Lembrando para você, quando eu falo de administração direta, eu estou falando dos entes da federação, estou falando da União, eu estou falando do Estado, eu estou falando do Distrito Federal, estou falando do município. Eles poderiam diretamente exercer a função administrativa, poder de polícia, fomento, serviço público, intervenção na ordem social, intervenção na atividade econômica, mas por opção estratégica e até por cumprimento, né, a dispositivos legais, a Constituição prega eficiência, prega especialização, assim como o Decreto-Lei 200 prega a descentralização administrativa, nós temos aí a necessidade de se especializar, tudo bem? Então, chama atenção, desde já, que você tem a administração direta e a indireta criada nessa necessidade de especialização. Quando você cria a indireta, você cria novas entidades, novas pessoas. E por ser pessoa, possui órgão. Pessoa sem órgão não é pessoa, é extraterrestre. Então perceba que a pessoa, ela tem órgão. Então qualquer entidade, qualquer pessoa jurídica pode ser desmembrada em órgãos. Tudo bem? Tranquilo? Bem,
Então, eu coloco aqui para você, trazendo um conceito mais detalhado, você acompanha na telinha. Desconcentração significa uma distribuição interna da atividade administrativa. Aí eu coloco o Estado, né, no sentido lato sensu, onde eu falo União, Estados e município, tudo bem? Porque Estado, no estrito sensu, seria o Estado-membro, a unidade parcial. Pode prestar diretamente a sua atividade ou pode distribuir essa atividade internamente para os chamados órgãos públicos. Desde já chama atenção que quando você cria os órgãos públicos, ele vai ser criado dentro de uma mesma pessoa e vai estar sujeito, né, de forma automática e imediata ao poder hierárquico. Tudo bem? Então, eu coloco lá, o Estado na desconcentração está fazendo uma especialização de funções. Tudo bem? Avançando, eu coloco ali para você o dado, né, o detalhe extremamente importante, que é a hierarquia, né? A hierarquia está sempre presente no fenômeno da desconcentração. Esse fenômeno, né, ele ganha importância quando você visualiza que na descentralização, quando você cria uma outra entidade, que você rompe o vínculo dentro do prédio, né, imaginando que a administração direta se agrupasse num único prédio, é apenas uma ideia ilustrativa, quando você rompe aquela pessoa, aquele prédio e cria novos prédios, novas pessoas, ali você está rompendo o vínculo de hierarquia, tudo bem? Então, note que a pessoa que foi criada, é evidente que ela vai sofrer um controle, tranquilo? Vai sofrer um controle político, um controle administrativo, um controle financeiro, mas o controle hierárquico deixa de existir. Basicamente, a atividade meio deixa de ser controlada. O controle político vai se dar nessa criação no momento que se nomeia os dirigentes dessas novas entidades, ou seja, o presidente da República vai nomear o dirigente de cada uma das entidades criadas. Isso é um controle político, tudo bem? Quanto ao controle administrativo, existe a possibilidade, se houver previsão legal, de você recorrer contra uma decisão de uma entidade dessa para a administração direta. Como não há hierarquia, o nome desse recurso é hierárquico impróprio, né? Tem que estar previsto em lei. Quanto ao controle financeiro, qualquer um que manuseia dinheiro público está sujeito ao controle do Tribunal de Contas da União. Então, na administração indireta, o que você vai viver com relação ao controle é isso, mas na direta, além de todo o controle que você puder imaginar, existe um controle de todos os passos dados dentro de cada órgão. Esse controle chama-se controle hierárquico. Ele não decorre de lei, ele é inerente à própria organização administrativa, tudo bem? Então, eu coloco lá para você, na desconcentração, pressupõe-se hierarquia. Na desconcentração por conta da hierarquia, o Estado pode criar órgãos despersonalizados e subordinado ao próprio Estado, ou seja, subordinado ao ente criador. Vamos falar agora da descentralização. Essa sim, está surgindo aí uma nova visão acerca do tema descentralização. Quando você cria uma nova entidade, a grande pergunta que se faz é, quando você cria, por exemplo, uma autarquia, que é o exemplo mais trabalhado na doutrina, o Estado criou uma autarquia. A pergunta é, quando ele cria a autarquia, ele passa para a autarquia a execução de um serviço público, por exemplo, imaginando que essa autarquia vai executar serviço público, ele está passando apenas a execução ou a titularidade, ou seja, a responsabilidade pela execução passa a ser integralmente daquela autarquia e ela deixou de pertencer à própria União, ao próprio ente criador. De outra forma, no caso concreto, nós sabemos que quem faz manutenção das rodovias e estradas federais é a União. Ela optou por fazer de forma indireta através do DENIT, que é uma autarquia federal prestadora de serviço público. A pergunta é, o DENIT, ganhando essa atribuição, a União perde essa atribuição? Ele passa a ser o titular da atividade? Perceba que Eli Lopes Meireles, né, o nosso ilustre mestre Eli Lopes Meireles, falecido em 1990, com uma obra ainda no mercado, bem atualizada, pela equipe do professor Eurico, lá da USP São Paulo. Bem, Eli Lopes Meireles diz para você, editora Malheiros, é importante ressaltar, Eli Lopes Meireles
ele trabalhando a descentralização, ele menciona a descentralização por outorga, onde se passa a titularidade e se passa também a execução do serviço. Tudo bem? No outro momento, ele trabalha a descentralização por delegação. Tudo bem? Então, olha que interessante. Nessa descentralização por delegação, você teria a possibilidade de delegar através de lei ou delegar através de negócio jurídico, contrato administrativo. Então, na visão do ilustre mestre, ele teria assim, olha, quando você passa a titularidade e a execução do serviço, você tem a outorga. Quando você passa apenas a execução através de lei, isso chama-se delegação legal. Tudo bem? Tranquilo? Delegação legal. Quando você passa, seria, por exemplo, as empresas estatais. Quando você passa apenas a execução do serviço por negócio jurídico, contrato, você teria a delegação contratual. Seriam os concessionários e permissionários de serviço público. A grande pergunta é, por que essa ideia do grande mestre Lopes Meireles vem sendo combatida hoje pela doutrina? O grande detalhe é o seguinte, quem dá a atribuição para a União desempenhar as suas atividades, as atribuições da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, você encontra elas na Constituição da República Federativa do Brasil. E o que vem sendo combatido por José dos Santos Carvalho Filho, já seguido, né, por uma série de doutrinadores, é que somente a Constituição poderia retirar titularidade dada à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios. Você não poderia ter uma lei excepcionalizando o texto constitucional. Então, quando a União cria uma entidade administrativa, ela, na verdade, ela sempre está passando a execução do serviço e nunca passando a sua titularidade. Perceba que a titularidade, na visão desses novos autores, só poderia ser passada através de emenda constitucional. Tudo bem? Então, para essa nova geração, né, de doutrinadores no direito administrativo, você teria apenas a delegação legal e a delegação contratual. A desconcentração, ela se mantém intacta nessa nova interpretação. De outra forma, a outorga, ela desaparece completamente. Tudo bem? Então, como é que você vai trabalhar na sua prova? O ideal seria que o examinador citasse o autor trabalhado. Tudo bem? São visões distintas, são visões de pessoas extremamente relevantes dentro do estudo de direito administrativo e você tem que citar elas, evidente, numa prova discursiva. Tudo bem? Tranquilo? Bem, então, de outra forma, avançando aí no nosso quadro, eu menciono num texto, né, a ideia de José dos Santos Carvalho Filho. Ele coloca ali, foi abandonada a expressão outorga. Ele não admite a transferência da titularidade de uma atividade. Se a Constituição de 88 diz que um ente é o titular da atividade, ele é o titular da atividade, não podendo a lei mudar essa titularidade. Tudo bem? Estou sendo repetitivo, mas a finalidade é com que você memorize o tema diante da relevância e da controvérsia trazida nesse momento. O máximo que pode acontecer para garantir uma eficiência àquela atividade é fazer o que permite a Constituição, ou seja, fazer uma descentralização dessa função. Tranquilo? Bem, então a gente encerra aqui. Na próxima aula a gente avança no tema. Um abraço e até a próxima.